Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rádio da Rede Alesp. Bom dia a todos. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton. Esse é o seu Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Silvia Garcia. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no nosso Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. As manchetes, ao vivo, o advogado criminalista Paulo Amador da Cunha Bueno comenta o pacote anticrime. Exposição musical no cinema para as pessoas que são fãs de uma boa música, Sérgio. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, hoje, a partir das 18 horas, no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa, toma posse a deputada estadual Alessandra Monteiro. Ela é a primeira suplente da deputada Marina Elô da Rede, que está de licença maternidade, mamãe. né, Silvia? Pelos próximos, são 4 meses, 4 né? meses, é isso mesmo. Candidata em 2018, ela teve uma votação expressiva aí, Sérgio, com 24.695 votos na última eleição. Alessandra Monteiro tem 34 anos e nasceu em Mogi das Cruzes. Pois é, ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em ciências políticas e especialista em gerenciamento de cidades. Ela também é líder do Renova Brasil e do Movimento de Renovação Nacional Acredito. Olha, Sérgio, a deputada falou sobre os seus objetivos, então, os próximos 4 meses do seu mandato. Vamos ouvi-la. Estou super empolgada para começar e eu escolhi 2 prioridades para esse período de mandato. Educação, especificamente a política pública de educação para o ensino médio e combate à evasão escolar. E segunda e tão importante, sobre segurança pública, a defesa, a proteção, combate do abuso infantil, as nossas crianças em situação de vulnerabilidade. Pois é, muito bem-vinda então a deputada estadual Alessandra Monteiro, né, que é a primeira suplente aí da deputada Marina Elô. Seja bem-vinda, deputada. Sem dúvida, nesses 4 meses aí, né, de trabalhos à frente aqui da nossa Assembleia Legislativa, participando, né, todos os dias. Até de porque é o segunda a regimento, sexta, né, no nosso Sérgio? plenário. A deputada Exato. sai, a deputada Marina Elô sai, mas não pode sim. ficar com 93 deputados na casa, né? Sim, Então, assim, o você gabinete tem o dela suplente. continua lá trabalhando a todo vapor. Sem dúvida. A deputada, ela passou aqui outro dia, eu vi que ela trouxe neném, tudo, trouxe os filhotes pra cá também. Marina Elô, né? Marina Elô, isso, mas não pode ficar com 93 deputados na casa, né? certo, Então tem verdade. que vir um suplente aí e seja bem-vindo então, deputada Alessandra Monteiro. E o Ministério da Saúde divulgou no começo da tarde de ontem que o Brasil tem 11 casos, já aumentou, né? 11 casos suspeitos aí de coronavírus. Nenhum confirmado até o momento. 2 casos em São Paulo que estavam sob investigação já foram descartados. Então, de acordo com o boletim do Ministério, ainda existem 5 casos suspeitos no Rio Grande do Sul, 4 aqui em São Paulo, 1 em Santa Catarina e 1 lá no Rio de Janeiro. Desde as primeiras suspeitas, 21 casos já foram totalmente descartados aqui no Brasil, tá, Sérgio? E na China, o número de mortos chega a 563 pessoas. Fora do país, mais 2 casos, hein? Era na Filipinas, né? Um em Hong Kong, né, no território autônomo aí da China, e o outro, como você falou agora, nas Filipinas. Né? 2 O casos. número de infecções confirmadas é de 28.018 na China, com 3.694 novos casos já registrados, hein? Hong Kong anuncia quarentena para quem chegar da China continental. E um bebê foi diagnosticado, né, aí com o coronavírus 30 horas após o nascimento. Eita ferro. Jornal da Rede Alesp. Olha, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, rejeitou por unanimidade o reconhecimento do vínculo de emprego entre um motorista de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo, e a empresa, Uber, né? Do Brasil, Tecnologia Ilimitada. Olha, esse caso é inédito. A decisão não tem efeito vinculante quando tribunais de instâncias inferiores são obrigados a seguir a decisão de da Corte Superior. O motorista alegava ter trabalhado por quase 1 ano com o aplicativo entre julho de 2015 e junho de 2016. Ele pediu o registro do contrato
na carteira de trabalho. Bom, o relator do processo, o ministro Breno Medeiros, entendeu que o motorista tinha possibilidade de ficar offline no aplicativo, quer dizer, fora de serviço, né? Com flexibilidade na prestação de serviços e nos horários de trabalho. O entendimento foi seguido por unanimidade na turma. Olha, a Uber ressalta que não atua como empresa de transporte, mas sim como uma plataforma tecnológica, em que os motoristas atuam como parceiros numa economia compartilhada e que o motorista concordou com os termos e as condições, né, propostas pela empresa. É modelo de trabalho. Jornal da Rede Alesp. Pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado em dezembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro passou a valer em janeiro deste ano. O projeto anticrime, que foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, promove uma verdadeira reforma na legislação penal e vai, olha, muito, mas muito além da figura do juiz de garantias. Bom, por telefone, nós falamos aí com advogado criminalista e professor. Falamos não, vamos falar agora, né? Isso. Ele está já na, já tá na linha, tá na ponta da linha já. Ele é professor de Direito Penal pela PUC aqui de São Paulo, é o doutor Paulo Amador da Cunha Bueno. Ele vai explicar para a gente aí alguns pontos, né, desse pacote anticrime. Bom dia, doutor Paulo. Muito bem-vindo aqui ao nosso jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Doutor Paulo, quais os principais, melhor dizendo, né, pontos aí desse pacote anticrime, doutor? Pois é, o pacote anticrime é até um ponto curioso. Ele é uma transformação legislativa extremamente ampla, incidindo não apenas sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal, mas inclusive em relação a várias leis extraordinárias. Curiosamente, parece que o único artigo que teve projeção de destaque realmente foi a criação do juiz das garantias. Mas nós temos aí uma série de outros tópicos de grande importância, de grande interesse que foram contemplados nessa modificação. Eu posso citar como alguns exemplos, né? O aumento do teto de cumprimento da pena, né, que era estabelecido em 30 anos na nossa legislação e agora passa a ser de 40 anos. Olha. Nós temos aí novas hipóteses de suspensão do prazo da prescrição, evitando a questão dos recursos procrastinatórios para os tribunais superiores, visando o alcance da prescrição. Certo. Temos os acordos de não persecução penal, que são uma medida despenalizadora para crimes inferiores a com pena mínima inferior a 4 anos. Temos a normatização da audiência de custódia, que já vinha sendo implantada em diversos estados da federação, mas agora se torna lei em definitivo. Temos algumas modificações na questão da prisão preventiva, criando exigências e garantias maiores na emissão desse tipo de decreto. Temos aqui a execução provisória da condenação após julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Temos novas regras referentes ao regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, tornando ele mais rígido ainda. Temos sensíveis alterações na disciplina da colaboração premiada. Enfim, temos aí uma gama enorme de tópicos que poderiam ser destacados e ganhar aí algum protagonismo junto com a questão do juiz das garantias. Agora, doutor Paulo, é Silvia falando, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso jornal desta manhã. A gente abriu aqui, chamando o senhor, falando aí da legislação penal, que vai muito além da figura do juiz de garantias. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é juiz de garantias. Pois é, o juiz de garantias é uma figura que, para nós que advogamos em São Paulo, ela até não é uma coisa tão incomum. Ela já existia, porque o Judiciário Paulista é o maior poder judiciário do mundo, né? Nós temos aqui o Departamento de Inquéritos Policiais, onde um determinado número de juízes é responsável por todos os incidentes que acontecem no curso da investigação. Tá. Ou seja, antes de haver processo. A ideia de se estabelecer legalmente juiz de garantias é tentar que o juiz que participa da fase de investigação, decreta prisões preventivas, buscas e apreensões, sequestro de bens, quebras de sigilo, enfim, que participa aí como um protagonista da investigação junto com a autoridade policial de alguma forma, ele não vai ser o mesmo juiz que vai julgar uma futura ação penal oriunda dessa investigação.
parte do pressuposto que esse juiz, de alguma forma, o convencimento dele já estaria pré-concebido, ou talvez um pouco contaminado por haver participado das diligências. Então, a ideia realmente seria você segmentar isso. Ok, até a fase de inquérito você tem o juiz das garantias, iniciada a ação penal, passaria a um outro juiz. Agora, doutor Paulo, a gente tem, né, pontos, dentro, né? nesse texto, né, Pacote que foi anticrime. desse pacote anticrime, né, a gente tem aquelas duas situações, né? Vou dar um exemplo. Você tem o crime, né, doloso, né, e o culposo, né? Quer dizer, o doloso é quando você tem a intenção de cometer o crime, né, de matar. E o culposo não. Né? Ao contrário, Acontece é o contrário por uma disso. falta de dever de cuidado. Exatamente. Agora tem a tal que é a chamada legítima defesa. É um desses pontos, né, polêmicos aí do texto, foi um dos mais polêmicos, é essa mudança no artigo 23 aí do Código Penal, que trata do chamado excludente de ilicitude. Explica pra gente um pouco essa mudança. Na verdade, a proposta original em relação à legítima defesa, que já é uma das excludentes de ilicitude previstas, pretendia-se uma certa ampliação dela, a proposta original ficou muito desidratada. Houve uma pequena modificação, inserindo-se um parágrafo único no artigo que descreve a legítima defesa, pontualizando uma situação e dizendo em síntese o seguinte: olha, a ação policial que repelir atividade criminosa, que esteja fazendo uso de reféns, já se presume em legítima defesa. Eu considero um dispositivo razoavelmente inútil, porque, de fato, a previsão da legítima defesa, por si só, já alcançaria esse tipo de situação. O que se pretendia antes era dar uma ampliação maior, criando mais garantias na atividade policial. Mas isso foi rechaçado. Então, quer dizer, essa proposta da excludente de ilícito, do aumento da excludente de ilícito da legítima defesa, ela foi muito desidratada. Olha, aumentar as penas de crimes ligados a armas de fogo. Isso faz parte do pacote anticrime? Sim. Houve um aumento, né? Uma das políticas do governo atual é nítido. É uma política de liberação, de facilitação do acesso a armas de fogo. Porém, esse acesso acaba criando, justamente por se propor essa medida polêmica, se ter essa política tão polêmica, acabam se colocando outros filtros que importem mais responsabilidade para o indivíduo que tem arma de fogo. O pacote anticrime ele focou muito também na questão das armas de uso restrito, de uso proibido. Basicamente são essas que acabam ingressando para a criminalidade organizada. São as armas de interesse e que acabam abastecendo o crime organizado. Então, de fato, houve um enrijecimento aí no tratamento dado a isso, inclusive capitulando como crime hediondo. Então, quer dizer, a gente tem uma modificação bastante expressiva nesse particular. Então, e o que se pretende, então, soluções negociadas, né, para a gente explicar. Essas leis, né? O que pretende mudar aí as leis? As soluções negociadas antes do processo. Perdão, como? Soluções negociadas antes do processo. Assim, a gente tem também essa possibilidade, né, no pacote anticrime, soluções negociadas antes do processo criminal mesmo. Sim, nós temos o chamado acordo de não persecução penal. Eita, peraí, como é que é o acordo de não persecução penal? Essa já era uma proposta do Conselho Nacional do Ministério Público, e que foi muito criticada porque esvaziava completamente a atividade jurisdicional. O juiz não tinha, o promotor, enfim, fazia um acordo com o investigado, que assumia a prática a autoria de um delito, e o promotor promovia o arquivamento. A crítica que se fazia é que você não passava pelo controle do judiciário esse tipo de acordo que não condizia com o nosso Estado de Direito. Bom, em cima disso, o pacote anticrime fez uma transformação colocando a participação do Poder Judiciário na homologação desses acordos de não persecução penal e importa numa medida penalizadora voltada a minimizar o número de processos. Então, você tem como pressupostos para esse acordo que é feito entre a parte e o promotor e homologado pela Justiça, em primeiro lugar, a confissão do crime pelo acusado, que a infração não seja cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, segura represar o crime violento,
e que a pena mínima combinada ao delito seja inferior a 4 anos. Tá. Com isso, você passa a ter 3 filtros, 3 mecanismos na nossa legislação para evitar o encarceramento, que são a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional do processo para crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano, e o acordo de não persecução penal. Ok. Doutor, como que ficam os presídios nesse pacote anticrime? Eu estou falando de presídios desde estaduais, federais. Muda alguma coisa? Olha, a gente tem uma modificação, especialmente em relação ao RDD, o regime disciplinar diferenciado. Vocês sabem, ele foi criado basicamente para reprimir ações da criminalidade organizada, principalmente do tráfico de drogas. Se eu dissesse o grande protagonista, se eu enumerasse um nome como grande protagonista da criação do RDD, foi o Fernandinho Beiramar, quando fez aquele levante em Bangu 1, famoso, ainda na gestão da governadora Benedita. Hoje houve uma modificação, o pacote anticrime ele tem um foco muito grande em reprimir a criminalidade organizada, o tráfico ilícito de entorpecentes, e houve um aumento aqui do período em que o indivíduo poderia ficar no RDD. Antigamente era por 1 ano, agora passa a ser 2 anos, e regulamentando uma série de pontos que são importantes. A questão das visitas de familiares, as condições das instalações carcerárias, o monitoramento de visitas, a utilização de presídios federais. Enfim, o RDD passou a ter agora uma sistematização muito mais detalhada. Está apertando o cinto aí, né? Está apertando de tudo quanto é jeito, né? Realmente, se eu for pegar o conjunto da obra, evidentemente que, como qualquer lei, eu, enquanto professor de direito, advogado, enfim, tenho minhas críticas, isso é normal, é da dialética, mas o conjunto da obra ele foi muito positivo. Bom, e tem alguns outros pontos também, não sei se dá pra gente falar todos, não vai dar tempo pra gente falar todos, mas você estava até me alertando aqui, né? Informante do bem? Pois essa introdução aí do informante do bem, né? Que as pessoas vão delatar, tem alguma mudança? Denunciam sem Não, isso correr é o whistleblower, né, que a gente chama na Como que chama? Como é que é? Whistleblower. Whistleblower, é o assoprador de apito. O dedo duro. É uma expressão um pouco até curiosa, mas enfim. Não, essa figura não ficou exatamente normatizada aqui. Tá? Ela se fala bastante e tal, mas até é uma figura que eu acho que carece um pouco mais de estudo para você introduzir na nossa legislação. Não, mas não tá formalizada. Mas na sua opinião, doutor Paulo, essas mudanças, né, desse pacote anticrime, eu queria exatamente saber, você falou assim, eu tenho as minhas, né? Ressalvas, como todo mundo tem, prós e contras. Na sua opinião, na sua visão, o que o senhor acha disso? Vai melhorar aqui para o Brasil todo. Eu acho que ele vai ter repercussões importantes, tá? E bastante proveitosas aqui. A legalização, a oficialização da audiência de custódia eu vejo como uma medida muito positiva, embora esteja suspensa pela decisão do ministro Fux, dada aí no último dia 23. De janeiro, eu vejo como muito positiva. As modificações na prisão preventiva também foram importantes, porque hoje você começa a colocar mais critérios que evitem o decreto de prisão preventiva sem uma análise mais detalhada, mais criteriosa. Um exemplo aqui, falando de prisão preventiva, que foi um instituto que se popularizou muito na Operação Lava Jato. Hoje você não pode mais decretar uma prisão preventiva com base em fatos que estejam muito distanciados do tempo em relação ao que está se investigando. Certo. Seria, por exemplo, o caso do ex-presidente Michel Temer, que teve a sua prisão decretada, um dos fundamentos eram fatos muito anteriores àquele momento. Então, isso o pacote anticrime já modificou também, passou a ter uma exigência de contemporaneidade desses fatos. De atualização, né? Bom, doutor, exatamente. Muito obrigado aqui pela sua participação, esclarecendo aí alguns pontos só, né? Porque são vários, aí a gente não falou da metade, né? Mas já deu uma clareada para todo mundo aí desse pacote anticrime. Portas abertas aqui dessa casa, da nossa TV, da rádio aqui, para que o senhor sempre venha aqui esclarecer para a nossa população esses e outros pontos aí da nossa legislação, né? Muito obrigado, Silvia. Eu estou à disposição, fico muito honrado com o convite.
E Volte espero sempre. estar com vocês de novo em breve. Não, Obrigada, doutor. Com certeza teremos aí mais uma oportunidade de o senhor estar aqui para esclarecer mais coisas, né? Mais situações aí do pacote anticrime, porque não é só isso não é nem meio terço do que, né, do que tem para ser... Ele é extremamente amplo. Tá? É uma Exatamente. legislação Complexo. bastante rica e Que é um bom que é pra marco aí melhor. legislativo nosso, com certeza. Ok, doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação, viu? Até uma próxima Muito obrigado. Bom dia. vez. Bom dia. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos Pausa com o pra Jornal da Rede Alesp. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Um ringue a céu aberto montado bem na frente do Poupa Tempo. Isso mesmo. Quem passa pela Sé durante os meses de férias está convidado a praticar vários tipos de esportes. Esta educadora, que veio lá de Minas Gerais, não pensou duas vezes. Entre chutes e socos, aprendeu taekwondo. Estou aqui de férias, curtindo as férias paulistas. Vim para o esporte porque eu adoro. O Guilherme, que pratica natação, resolveu fazer a aula da manhã. Aprovou, viu? É muito divertido, tem que agir força, determinação e muita estratégia. O pessoal vai passando, vai vendo que a gente está fazendo uma aula, se anima e entra para participar junto, suar um pouquinho. A ideia aqui é aproximar o esporte da população, da garotada, é falar um pouquinho de Olimpíada. Qual que é a ideia disso daqui? Exatamente, é trazer o pessoal para fazer uma atividade física, conhecer uma arte marcial diferente, colocar isso talvez no dia a dia das pessoas e aproveitar que estamos em ano de Olimpíada, falar um pouquinho dos esportes olímpicos, para todo mundo conhecer um pouquinho e torcer pelo Brasil nas Olimpíadas do Japão. Esta ação é parte do projeto Sesc Verão, uma campanha que acontece na capital e em outras 40 cidades do estado de São Paulo e que aproxima a população de várias modalidades de esportes olímpicos. O projeto Sesc Verão 2020 ele é um projeto em rede, então todas as unidades do Sesc do estado de São Paulo estão realizando atividades inspiradas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. Então, cada unidade do Sesc ficou com algumas modalidades esportivas para trabalhar a temática. Durante todo o mês de janeiro e fevereiro, essa área aqui do Poupa Tempo vai receber aulas de taekwondo, karatê, judô e até de boxe. E a parte mais interessante é que todas elas também vão poder ter a vivência das Paralimpíadas. O evento vai até o final de fevereiro e, além de atividades esportivas, a população vai poder participar de rodas de conversa com atletas olímpicos. As ações começaram em janeiro e vão até o dia 29 de fevereiro. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário tirar senha para participar. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta com o nosso Jornal da Rede Alesp. Falar agora sobre o lançamento do livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais. Como fazer, né, comunicação digital com eficiência, que é de autoria da cientista política Juliana Frattini. Sérgio, a Juliana, ela é especialista em políticas públicas e finanças. Também é formada pela Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. E na obra, uma abordagem sobre a comunicação digital. Juliana analisa, né, como a internet revolucionou a relação entre comunicação e política. O livro mostra como as redes sociais definem uma campanha política. Legal, a autora isso. fala agora para nós um pouquinho mais sobre o livro dela. Esse livro é um livro feito em conjunto com especialistas e pesquisadores da comunicação política. Então, sobretudo os especialistas, eles têm muita história de campanha para contar, para desmistificar um pouco a respeito de como funciona o digital, do que é efetivo, do que não é efetivo. E é um livro com uma linguagem super acessível para as pessoas que são estudantes, jornalistas, curiosos. Então, ele vem para abrir a cabeça das pessoas sobre a comunicação digital.
Não tem como fugir desse tema, né? Ontem a gente falou sobre marketing eleitoral, verdade. digital. Eu estava que- conversando com os amigos aí também e tá chegando perto da gente o tempo inteiro aí essa ferramenta que não tem como sair de perto dela, que é o marketing digital o tempo inteiro atuando. Mas foi E o as que eu redes falei sociais. Ontem, né? A minha pergunta até pro Pro entrevistado especialista, foi, né? ainda será que Se alguém se vamos elege sem continuar o marketing, com... né? Exatamente. Não tem como. E com a procura do voto boca a boca, Santinho. Santinho já provavelmente era. Isso Já era. acabou. Olha, né, Sérgio, a praticamente. deputada Marina Elou, da Rede, teve uma participação especial no livro, tá? Ela é uma das coautoras. Ela fala aí com um artigo sobre a importância das redes sociais nas campanhas políticas. As redes sociais permitem que pessoas que não são da política, que não têm família de políticos, que não têm uma tradição, possam se apresentar, possam colocar propostas, se conectar com a população e serem eleitos, que foi o que aconteceu comigo. Espero que aconteça com muita gente boa em 2020 também. Eu acho que o livro tem muitos autores extremamente competentes, colocando um pouco de como estratégias de redes sociais contribuem em campanhas políticas. Então vale muito a pena ler para quem está interessado, para quem quer aprender um pouco mais e também, não só nas campanhas, mas nos mandatos, como a gente pode continuar construindo uma política conectada com participação. Aí você viu o que ela falou? Ela deu exemplo lá, falando que ela, né? Ah, você tá falando, ia falar o quê? Das Eu ia crianças? falar das No crianças atrás, fundo no tinha áudio, as crianças criancinhas. atrás, assim. Aliás, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido. A deputada sempre traz os filhos e incentiva para que as mães do gabinete dela, os funcionários do gabinete, tragam os filhos no trabalho. Legal isso, eu tô ouvindo as crianças atrás gritando, falei assim, é sempre esse cenário com a deputada, né? Mas você mesmo? viu o que ela Muito falou, legal. né? Das Vi, questões das redes sim. sociais. Ela deu o exemplo dela, como eu fui Eleita, rede social. através da, né? Rede social. Pelas redes sociais. O único problema da rede social, Sérgio, não é um problema, mas você não tem como medir a audiência na rede social, né? Assim, você entra com um vídeo ao vivo, sei lá, assim, a audiência você fala, tem tantas pessoas assistindo, mas estão realmente ouvindo, parando para ver isso? A curtida é uma audiência, né? O like ali é uma audiência. Ainda estão arranjando jeitos aí, porque nas eleições isso é muito importante para você fazer fazer as visualizações, para você saber mesmo o volume de pessoas que realmente falam, olha, eu acho que ela atingiu 1 milhão de pessoas, mas ela vai ter 1 milhão de votos? Mas nada como a tecnologia e a celeridade aí para arrumar isso daí rapidinho, né? Pois é, então, Enfim. continuando aqui a obra Campanhas Políticas nas redes livro, né? sociais, como fazer comunicação digital com eficiência, né? De autoria da cientista política aí, a Juliana Frattini, tem 168 páginas e já está à venda. Pequenininho, dá para ler rapidinho, hein? Nas Nem principais, 2 dias. está à venda aí nas principais livrarias do país. Fica a dica. Jornal da Rede Alesp. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta semana investimentos da ordem de R$1 bilhão que a Amazon Web Services fará no estado de São Paulo. O valor é para a construção de um data center que vai gerar novos empregos e desenvolvimento no estado. A parceria aconteceu depois que o governador viajou a negócios para os Estados Unidos no final do ano passado. Então, o governador e a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, se reuniram com o vice-presidente da Amazon Web Services, Shannon Kellogg, que confirmou o investimento nos próximos 2 anos para a expansão dessa infraestrutura em nuvem, né? Que a gente chama do cloud. A infraestrutura em nuvem na América do Sul. Jornal da Rede Alesp. Tudo hoje, né? Digital, celular, Nuvem. tudo nuvem. Tá tudo na A gente nuvem. fala na nuvem, você olha para cima, para o céu. Tá aqui não. nuvem, né? Hoje tá tudo assim. É né? o data center, né? Onde ficam Não, mas é compiladas legal. todas as informações da nossa vida, os algoritmos, tá tudo ali, desde fotos até documentação, registros de processos, enfim, tá tudo na nuvem. Não tem como você se esconder. Dá um medinho, né? tá? Eu vou falar pra você Não que tem jeito. eu acho bem legal isso daí. Isso me fascina, mas me dá um medo também. Você não sabe o quanto você tá sendo. Você não sabe o quanto você tá sendo observado, o quanto que sabem de informações suas e quem tem acesso a essas informações, né? Então é legal / medo. Mas vamos lá, é a realidade. É o mundo, é a tecnologia, tudo tá aí. Vamos ao momento cultural. Se você é fã de cinema e da boa música, pode encontrá-los no mesmo espaço e de uma vez só. Exatamente, está em cartaz este mês aqui na capital, lá no MIS, no Museu da Imagem e Som, a exposição Musicais no Cinema, idealizada pelo Musée de la Musique. Francês, agora dobrei a língua aqui para falar, né? Da Philharmonie de Paris. Caramba, eu não falo isso. A mostra conta um pouco aí da história desse segmento, de grandes clássicos, como... Isso aí, claro, Cantando na Chuva. Cantando na Chuva. Passando até pelo
Coach, Dançando no Escuro, né? Entre outros. São mais de 200 filmes, não faltam cartazes, curiosidades, trechos de longas, roteiro e figurinos. A versão paulista deste evento ganhou adaptação com a inclusão do toque brasileiro, né? Carmen Miranda, a nossa representante mais famosa do século XX, tem espaço ali dentro, exclusivo, como explica o coordenador de programação do MIS, Renan Daniel. Quem fez a adaptação da curadoria para o Brasil foi o jornalista Duda Leite, e durante a pesquisa dele, ele relembrou que Carmen Miranda era uma figura incontornável para a história do musical no mundo e uma figura bastante brasileira. Então surgiu a ideia de criar um setor dedicado a ela, como fazendo uma homenagem a essa quase brasileira que mais fez filmes musicais em Hollywood. Muito bem, essa exposição Musicais no Cinema fica em cartaz até o dia 26 de fevereiro. Dá tempo, hein? De terças a sábados aí, das 10 da manhã até às 8 da noite. É de graça? E domingos e feriados, os ingressos custam de 10 a 20 reais, está dizendo? Nada. Exato. No domingo também, feriados das 10 da manhã às 7 da noite. Como eu disse agora, aí, os ingressos custam de 10 a 20 reais. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, fica localizado na Avenida Europa. Número 158, aqui do ladinho da gente, bem pertinho da gente. Exato. Fácil de chegar. Acabou. Chegamos ao fim do nosso Jornal da Rede Alesp. Mas não sem antes dizer quem foi que ajudou a fazer esse jornal e levar as notícias aqui para todo o estado de São Paulo. Na sonoplastia, o nosso querido Batata, José Alcândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, Matheus Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável pelo nosso jornal, Mauro Quadros. A Web Imagens, está a Carol. Lá? A Carolzinha. A Carolzinha que está lá na produção, a nossa querida Andréia Riccio. Edição, Márcio Pedroso. A apresentação, Silvia Garcia. E Sérgio Everton. Gente, bom dia a todos. Ótima quinta-feira. A gente se vê no nosso próximo Jornal da Rede Alesp. Até a próxima, gente. Até. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.